Então agora nesse momento, é um momento então, nós tivemos então uma palestra com o Padre Simeão pela manhã, e agora temos um momento de testemunho. Então nós sempre convidamos, pode sentar por favor? Nós sempre convidamos uma pessoa que tem um testemunho relacionado ao nosso mosteiro, ou principalmente com o Medjugorje. E hoje, durante a preparação para o dia de hoje, nós pensamos no irmão que frequenta aqui o nosso mosteiro já há algum tempo, e ele teve uma experiência em Medjugorje, ele vai contar para vocês, agora recente, em novembro. Então, gostaria de chamar ele aqui, o Fabiano, por favor, Fabiano. Ele é fundador de uma comunidade de leigos consagrados, chamada Comunidade Emmanuel. E ele é aqui da nossa diocese de Santo Amaro, mas ele vai se apresentar melhor, vai contar um pouco da experiência dele dentro da igreja, e assim vocês vão conhecer ele um pouco melhor. E antes disso, vamos rezar por ele. Pode ficar sentados mesmo, não precisa, tá? Vamos rezar uma Ave Maria pedindo para Nossa Senhora interceder por ele e para que esse testemunho seja um sinal também para nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de... Padre Agostinho, né? Ele nos disse para nós: eu me chamo Fabiano, tenho 38 anos, sou membro fundador de uma comunidade aqui chamada Emmanuel, com I mesmo, né? Emmanuel significa Deus conosco, Emmanuel significa Deus dentro do homem, né? Esse Deus que habita o coração do homem. Nossa comunidade tem 11 anos de fundação, fez agora na Santíssima Trindade, e é uma comunidade de leigos, casados, solteiros, celibatários, e o nosso carisma é ser no mundo a face do Cristo que se disponibiliza. Dificilmente diremos não, é o que a gente diz para a igreja, naquilo que nós somos chamados a realizar, né? E o Padre Agostinho, junto com o mosteiro, me convidou para partilhar com vocês uma experiência profunda que eu tive. Eu posso dizer que a graça mesmo, a providência de Deus me alcançou. E não só me alcançou, como alcançou todo o meu carisma, toda a comunidade Emmanuel, através dessa experiência. Quando eu era mais jovem, né, meus 13, 14 anos de idade, eu assistia um programa de televisão do Frei Jorge da Paz. Não sei se vocês lembram do Frei Jorge, né? E eu dizia assim: meu Deus, quem é essa Rainha da Paz, né? E eu não conhecia as mensagens, não conhecia Medjugorje, e desde adolescente eu sempre tive, na verdade, uma certa curiosidade para saber como é que era isso, né? Nossa Senhora aparecia, como assim? Eu só conhecia Fátima, Lourdes, né? Nossa Senhora Aparecida, mas Nossa Senhora continuava a aparecer, e aquilo gerou em mim uma angústia, um desejo, uma curiosidade de querer entender como é que era isso, né? E aí eu comecei a ler, tinha um jornalzinho que eles editavam, eu comecei a ler as mensagens. Depois, acho que em 97, 98, a gente conheceu o mosteiro, estava começando ainda, né? E tinha um grupo de oração aqui de sábado, à tarde, vi umas senhoras aqui, tinha um grupo de oração, eu era moleque também, o pessoal da minha paróquia vinha, e uma vez o Padre Eugênio foi celebrar uma missa de cura, lá na paróquia eu participava, ali no Jardim Caraí, no São Brás, era a antiga comunidade de Nossa Senhora Aparecida, e o padre foi celebrar a missa por cura lá, e a gente ficou doido com tudo que a gente viu, né, os milagres assim, que nós não conhecíamos muito bem, a espiritualidade, tudo, a gente ficou assim encantado, né, com tudo que o padre fez lá, que Deus fez através do padre, gente levantando da cadeira de rodas de Jesus Cristo, né? E a gente ficou encantado com essa ação do Espírito através do padre lá nessa missa. Eu era bem jovenzinho mesmo. E nós começamos a vir para o mosteiro, tudo, e participava das missas aqui, tinha direção espiritual, tudo. E aí a gente foi crescendo na fé, né? Depois de um tempo surgiu aí o chamado para a comunidade, enfim, né? E sempre eu tendo esse desejo de conhecer Medjugorje, por causa do Frei Jorge da Paz e por causa do mosteiro aqui, né? Toda vez que eu chegava aqui com esse 40, esse sino toca, eu ficava, meu Deus, onde ela está, né?
rezava assim, queria a experiência, né? E depois eu trabalhei, né? Eu estava trabalhando na época, eu trabalhava no Sírio-Libanês, e eu tive várias experiências, né, fora do país, né? Mas, sei lá, eu nunca quis ir a Medjugorje, né? Assim, nunca, parece que tinha esquecido desse meu desejo por Medjugorje. E aí, numa dessas minhas viagens, que até um paciente na época me deu de presente, uma viagem para Israel, e eu tive uma experiência muito profunda lá, do chamado, de largar tudo que eu tinha, meu emprego, minha profissão, né, tudo. Aí eu voltei de lá disposto a dar tudo para Deus, né? Deixei o emprego já, 12 anos de profissão, né? Dei meu carro para minha irmã. Falei, não, eu não quero mais saber de nada, né? Eu quero dar minha vida para Deus. E aí, depois disso tudo, já dentro da comunidade de vida, doando a minha vida para Deus, começaram as experiências que retornou o desejo para ir a Medjugorje. Tudo começou com assalto. Pode parecer loucura, mas tudo começou com assalto. O carro de um amigo meu foi roubado, do Erasmo, e ficou uns 3 dias esse carro sumido, e a polícia, não, também não, você pode ser do ladrão, né, que roubaram o teu carro, e não, pode ficar para você a medalhinha, e aquilo voltou de novo. Eu, né, mas tudo bem. Eu fiquei uns 2 dias, parece que eu estava em outra dimensão, assim, porque eu fechava, eu sei que quando eu acordei, eu falei, volta, e não tinha mais como voltar, que estava acordado, porque era uma paz assim, profunda mesmo, de uma experiência que o céu me tocou. Aí no outro dia eu já liguei para a Lenita, falei para ela, e ela falou um tanto de coisa para mim, né, não, nós vamos dar um jeito, tenta formar um grupo, nós vamos para lá, parará. Aí tentar formar um grupo, meu Deus, quem no meu grupo tem dinheiro? Ninguém tem dinheiro que eu convivo, meu pai, o povo tudo vive da providência, mas enfim, aí a missão me levou lá para Janaúba, Minas Gerais, fui fazer uma missão lá, e na hora do café da tarde, eu estava conversando com um padre, né, e falando que a gente estava querendo montar um grupo e tal, e tinha uma senhora perto, né, e ela falou para mim assim, vocês querem ir para onde? Eu falei, Medjugorje, pois eu vou ser a primeira do seu grupo, pode pôr meu nome. Eu falei, uma já consegui, só falta 19, né? Aí passou-se um tempo e ela me ligando, eu falei assim, olha, realmente, acho que não vai dar certo, eu não estou conseguindo, parará. E ela me ligando, eu falei assim, olha, eu vou te passar o telefone do secretariado do Rio de Janeiro, a senhora vai ligar lá, eles sempre fazem peregrinações, e eu acho que ia ter uma peregrinação com o Padre Simeão, aqui do mosteiro. Vai lá que vai dar certo, não sei o quê. E aí ela ligou, fez todos os trâmites. Nesse intervalo, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu entrava dentro de um Uber, um táxi, e estava a Lenita, com um monte de mala. E ela gritou para mim assim, a profecia está em Medjugorje. Eu acordei. Falei, minha Nossa Senhora, o que a senhora quer com tudo isso, meu Deus? E acabou que a dona Lourdes deu errado a excursão dela, a peregrinação dela, desculpa. A peregrinação deu errado, não conseguiram o número de gente, enfim, ela também não conseguiu ir. Passou-se mais um período e eu fui participar de um congresso mariano, lá em Alfenas. E nesse congresso eu tive uma experiência muito forte com Nossa Senhora. Sabe assim, existem momentos na nossa vida que são marcantes, que a Mãe de Deus nos visita de fato, né? Para consolar, enfim, uma série de situações. E eu me lembro que eu entrei com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu e o Raul. E era uma imagem pesada, e nós ficamos um tempão lá, a irmã rezando lá, e eu vi Jesus, a imagem pesada, e não estava aguentando mais. Mas eu tive uma experiência profunda com Nossa Senhora nesse congresso mariano. Só sei que terminou o congresso, eu sempre partilhando com a Lenita o que estava acontecendo, né? E ela disse para mim assim, pede a intercessão do servo Guido, né? E eu rezei, pedi ao Guido que, se fosse vontade de Deus, que eu pudesse ir a Medjugorje, porque eu não tinha condições de ir a Medjugorje. Acabou o congresso, na segunda-feira
aquela senhora de Janaúba me liga e fala assim: meu filho, eu tive um sonho, arruma as tuas malas, você vai a Medjugorje. E aí depois que ela falou isso para mim, eu entendi, porque no sonho Nossa Senhora estava de branco com a fita azul, e o nome dessa senhora é Lourdes, e de alguma forma Nossa Senhora queria mesmo, de fato, que eu fosse a Medjugorje. E foi uma correria, porque a Lenita tinha acabado de chegar, acho que do Festival da Juventude que teve lá, e a gente estava, e ela falou assim: não, eu vou voltar, porque eu quero te levar lá, né? E aí foi aquela correria, a passagem, né? E tivemos que passar por Roma, ficamos 6 dias lá em Roma, né? E aí eu já conhecia, mas fui apresentado em lugares que eu não conhecia, marianos lá em Roma. Tivemos uma experiência fantástica lá de 6 dias mesmo, a providência de Deus em todos os momentos, agindo para que eu pudesse ir a Medjugorje, né? E quando nós estávamos para viajar para Medjugorje, eu fiquei doente lá em Roma, febre, vômito, tudo. Ó, se tivesse coronavírus, dizer que estava com coronavírus, porque o trem foi pesado, né? E aí eu disse assim: não, o que é isso? E a gente começou a ficar preocupado, porque era febre de tremer, falei, né, muita libertação mesmo, em nome de Jesus, que vai dar certo isso aqui, né? E aí a gente viajou domingo e chegamos domingo, é pertinho, né, de Roma até a Croácia, é 1h15 de voo. Depois da Croácia até a Bósnia, onde fica Medjugorje, é 2h30 de viagem. Mas é um cenário meio estranho, assim, meio de guerra, assim, né, que aqueles caras, aquelas armas nas fronteiras, você se sente mesmo dentro de um filme assim, né? Falei, valei-me Nossa Senhora, a senhora está me levando, a senhora vai dar um jeito nisso aí, né? E aí, quando eu cheguei, lá era de noite, e a gente teve a graça de ficar hospedado lá, na irmã de uma das videntes, né? E a gente ficou lá na casa delas, lá na pousada, e de noite eu só via o ponto da montanha lá da aparição, a imagem, né, que fica iluminada de noite, e meu coração já a 1000 por hora, e vários presentes, né? Um dos presentes foi encontrar o Padre Francisco. Ele é... ai meu pai, qual é o país dele? Panamá, isso, o Padre Francisco do Panamá. E nós tivemos a graça de ficar com ele 5 dias. Então era missa só para nós 3, lá na capela onde Nossa Senhora aparece todo dia 25. Tivemos alguns mimos de Deus, sabe, nesses dias que nós ficamos lá. Foram 12 dias que eu fiquei em Medjugorje. E o que mais me impressionou foi na paróquia São Tiago, as adorações. A gente às vezes vai buscando coisa sobrenatural, o céu que move, o sol que move, tudo isso pode acontecer, porque para Deus nada é impossível. Mas eu entendi que Medjugorje é muito mais simples do que a gente possa imaginar, porque Deus é simples. E nas adorações, aquelas adorações em silêncio, aquelas músicas, o povo, né, não tinha coronavírus, né? Então assim, estava muito frio, menos 4 graus, muito frio. Mas aquela paróquia com 500, 600 pessoas, né? A gente adorando Jesus, os rosários diários, né? A confissão. Eu nunca vi tanto confessionário na minha vida como eu vi em Medjugorje. Eu nunca vi tanta gente se confessando. E aí a gente vai entendendo as mensagens. Talvez você, como eu, já ouvi, mas é tão repetitivo. Não é que é repetitivo, é que Deus é simples. A Mãe de Deus nos convidando para a conversão, a Mãe de Deus nos convidando para a oração, a Mãe de Deus nos convidando para a intimidade com o Senhor, a Mãe de Deus simples, na simplicidade dela, nos convidando. E aí eu comecei a entender que Medjugorje é aqui dentro. Medjugorje é no coração do homem, é no coração de cada um de vocês. Viver Medjugorje, claro, todo mundo aqui tem o desejo, talvez você já foi, mas se você não foi, você tem o desejo de ir lá. Mas eu entendi que muito mais que ir a Medjugorje, Medjugorje é aqui dentro. É onde a gente vive as mensagens, é onde a gente entende o propósito de Deus, os planos de Deus. Eu até hoje, irmãos,
Eu cheguei de lá dia 6 de dezembro, e até hoje eu ainda estou compreendendo o meu chamado, o porquê que eu fui a Medjugorje, o porquê que a providência de Deus foi tão bondosa comigo. Eu não paguei um cafezinho, irmãos, pagaram tudo para mim, né? O que Nossa Senhora quer, o que para o meu carisma, claro que não é só para mim, é para o carisma Emmanuel todo, é para toda a comunidade. Qual é a relação da Rainha da Paz com o nosso carisma? Qual é a relação de tudo isso para a minha vocação, para o meu estado de vida? O porquê que Nossa Senhora me levou para lá? Então assim, eu ainda estou ruminando tudo dentro de mim. Deus ainda está fazendo a obra, porque Deus nunca deixa uma obra inacabada, não é assim que vai dizer a palavra? Ele nunca deixa uma obra inacabada. Então a minha ida a Medjugorje, eu ainda estou aqui, como eu disse, ruminando tudo o que eu vivi lá. Eu não queria mais vir embora. É impressionante, quando você chega lá, fala, meu Deus, tem que voltar, não, né? Aqui é um Monte Tabor, de fato, né? Quando você sobe aquela montanha cheia, é umas pedras que parecem chovendo ainda, né? Parece quiabo, o negócio escorrega, e você sobe, e você vê gente de cadeira de roda, você vê gente de muleta subindo, você vê a fé do povo. Você chega naquela montanha, você não ouve mais nada, a não ser o barulho do vento. Eu acho que é o mesmo barulho que Elias ouviu, o sussurro de Deus. Lá em cima, de fato, a gente experimenta isso. As vias sacras, né? A imagem do Cristo ressuscitado que jorra água. É impressionante, é impactante. Você vendo assim os milagres de Deus na tua vista. E você podendo tocar de forma palpável em tudo que se vive naquele lugar. Aquele lugar é santo. O céu toca aquele lugar, né? Então a minha experiência foi tivemos uma experiência muito forte na casa da Visca, uma das videntes também. E lá tem um rapaz que ele é até libanês, e ele nos deu a graça de trazer um rosário que Nossa Senhora deu à Visca. Nós rezamos com esse rosário, nós choramos, nós tivemos experiências profundas lá com Nossa Senhora, né, diante dos presentes que nos foi dado, né, as missas, como eu disse para vocês, na casa lá vidente, lá, onde Nossa Senhora aparece todo dia 25. Então assim, foram detalhes, foram respostas de Deus também para a minha vida, para a minha vocação, né? Tenho muita coisa para melhorar, muito mesmo, vocês não têm ideia, mas eu entendi que Medjugorje é aqui dentro. Eu entendi que essas mensagens não são mensagens, como que eu posso dizer, algo sobrenatural que a gente às vezes procura. E como tem muito canal no YouTube que a gente tem que tomar cuidado também, o povo botando medo na gente, não sei, nada disso. Medjugorje, Nossa Senhora não vem trazer medo para ninguém não. Nossa Senhora vem trazer a paz, a conversão, porque aqueles que têm de fato o desejo de conversão, não tem medo de nada não. Pode vir gafanhoto voando por aí, pode ser o que for, não tem medo de nada, né? Então assim, esse cuidado, esse zelo que a Mãe de Deus tem para com seus filhos, porque assim como Deus é simples, Nossa Senhora também é simples, né? Hoje eu louvo a Deus pela vida da Dona Lourdes, que me proporcionou, que foi com a gente também, a Lenita lá do Rio de Janeiro, que tudo que ela pôde fazer, ela fez, para nos apresentar, para rezar com a gente, para mostrar para a gente, para contar as histórias para a gente. Uma coisa é você ouvir, você ler, né? Outra coisa é você tocar naquele chão, né? Você vivenciar aqueles momentos, né? E aqui a gente tem essa graça de poder ter um pedaço de Medjugorje aqui, que é o mosteiro, as experiências, né? A casa da misericórdia é essa casa, né? Onde tantos lugares fechados, aqui a gente encontra sempre uma porta aberta para nos acolher, para nos dar a absolvição dos nossos pecados, para nos dar a Eucaristia. Aqui é um pedaço de Medjugorje, né? Eu posso dizer isso para vocês com certeza. Aqui é um pedaço de Medjugorje. Não sei se volto a Medjugorje, mas se eu pudesse, eu voltaria. Ficaria lá mais uns 3 meses, estou brincando, né? Pudesse ficar lá mais um tempo. Aí depois que você volta, você fica, eu podia ter feito isso, eu podia ir, mas já era, né? Já voltou, né? Só se Deus me der a graça novamente de voltar. Mas maior que isso
é entender, de fato, como eu disse para vocês, Medjugorje é aqui dentro. Então, as mensagens, o próprio propósito mesmo da adoração, da palavra, da confissão, da Eucaristia, dos sacramentos, né? Essa volta para o seio da igreja, essa volta, né? De fato, para o autêntico magistério da igreja, aquelas mensagens de Nossa Senhora, todas elas nos levam a Jesus, né? Agora eu andei lendo e assistindo aí sobre Garabandal também, né? É o grito do céu para a conversão da humanidade. Medjugorje para mim é isso, é esse grito do céu para a nossa conversão, para a gente voltar de novo, né? Voltar, Deus está nos dando a graça de voltar, porque aqui é misericórdia, na eternidade é justiça. Então a gente precisa voltar o quanto antes para o coração de Deus, né? Na semana passada eu tive um sonho, aonde eu estava na praça de São Pedro, e estava tendo uma adoração, e Jesus estava dentro de uma cabine, parecia ser uma igrejinha, bem pequenininha, dourada, e eu via o Papa Bento, né? Só que de repente essa igreja começou a cair, e o Papa tentando, segurando o máximo que ele poderia para essa igreja não cair, né? E eu via o Papa Bento cansado, eu nem sabia que ia visitar o irmão, foi bem antes, né? Bem cansado, segurando a igreja, né? E eu dizia assim, meu Deus, nós precisamos rezar pelo Papa Francisco, rezar pelo Papa Bento, rezar por esses homens, rezar pela igreja, mais do que nunca, porque como o Papa, eu acredito que ele está ali, ó, segurando, né, a igreja, rezando pela igreja, nós também precisamos fazer o mesmo. E Medjugorje vem nos ensinar isso. Então era um pouquinho da minha experiência que eu vivi, da providência de Deus, uma saudade imensa de voltar a Medjugorje, respirar aquele ar de novo. Gostaria de ir no Festival da Juventude, que diz que lota lá, né? Mas também o inverno, né? Foi muito bom no inverno, porque tinha pouquíssimas pessoas, poucos peregrinos pelo frio, então a gente pôde aproveitar mais. Mas se dizem que o Festival da Juventude parece uma JMJ, então vale a pena estar lá com as nossas bandeiras, né, rezando pelo nosso país. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tá aqui, Padre Agostinho. Falei demais, né? Vamos dar uma salva de palmas para o aqui. O Fabiano, o confessor dele é o Padre Simeão. E quando ele estudava, não sei se ele falou, você falou que você estudou teologia? Não. Ele estudou teologia na PUC, era a época que o Padre Simeão estava fazendo também o mestrado dele, direito canônico. Então sempre os dois se encontravam, o cara criou uma amizade ali e que dura até hoje, né? Então sempre ele está aqui no nosso mosteiro. Lá a comunidade dele faz pães assim, recheados, essas coisas muito bom. Daí ele traz para nós também. É a providência, uma ajuda do outro, né? Então, mas o Fabiano é uma pessoa muito especial que conhece todos nós aqui da comunidade, está sempre conosco, participando das missas, confessando e assim por diante. Não só ele, mas os membros da comunidade dele. Então que vocês possam estar também rezando e procura aí nas redes sociais, né, a comunidade Emmanuel, não é Emmanuel, tá bom? Agora, muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Ele vai voltar para a missa, tá? Ele tem que fazer uns trabalhos aí, vai entregar pão, mas ele vai voltar para a missa.